Fala pessoal, dessa vez estou aqui para falar um pouquinho sobre os ovos. Matérias como essa ainda continuam circulando todos os dias, né? Consumir apenas um ovo por dia aumenta o risco de diabetes em 60%. Coisa absurda, não tem sentido nenhum tipo de matéria dessa, a não ser para realmente atrair pessoas para ler o conteúdo do site. Ou profissionais que ainda têm aquele medo de gordura saturada, de colesterol totalmente infundado, coisa que nunca foi provada na literatura. Esse estudo em questão é um estudo observacional, né? Ou seja, não pode inferir causa e efeito, eles apenas observam aquela população. E nesse caso, a população ela tinha um maior IMC, consumia mais, junto com os ovos, né, mais frituras, mais salgadinhos, eram hipertensos, tinham um perfil lipídico ruim. Então é claro que realmente os desfechos eram piores, mas não foi o ovo que causou isso. O ovo é um superalimento, realmente é um multivitamínico, um super versátil e que é para comer. Prefere. Eu como todo santo dia, né? Nos últimos 6 anos que eu estou completando aqui dieta carnívora, facilmente passei de 10 mil ovos com folga. E até então meu perfil lipídico tá tudo ok, realmente não vi nenhum problema. E só melhorias, né? Mas eu queria só passar rapidamente por algumas evidências que eu venho coletando ao longo do tempo sobre os ovos para a gente ver que realmente isso aí não tem fundamento nenhum, né? Aqui são todos os estudos, né, que eu tirei estão disponíveis no meu site e pode pesquisar lá na palavra-chave ovos, né, estudo e ovos, tanto faz, tem uma de cada, que vai cair nesses links. Então, o mais antigo que eu peguei aqui, a referência de ovos, esse aqui de 1958. Aqui, na verdade, mais uma curiosidade, porque o ovo, ele tem, os alimentos de origem animal, nem todos são ricos em biotina, que é a vitamina B7. E o ovo em si, ele tem a avidina, que é um inibidor, ou seja, se você come o ovo cru, você não vai absorver essa vitamina B7 adequadamente. Mas quando você cozinha ele, o aquecimento aqui da clara do ovo, ele desnaturaliza a avidina e a clara do ovo cozida não é capaz de ligar a biotina e não tem efeito de sobreabsorção. Então, comer ovo cru, realmente, a gente vai ver aqui mais alguns outros estudos, não seria a minha opção, que todo mundo acha que é o melhor, enfim, em vários aspectos, dado que ficou famoso por Rock, naquele filme que ele comia vários ovos crus, mas nesse caso aqui, no primeiro estudo aqui, a gente já vê que realmente ele não teria esse revés aí de você não absorver a B7 como deveria, né? Quantidades, quanto eu posso comer? Eu digo pessoalmente que eu fiz um teste, né? Então eu consigo comer 27 ovos. Eu fiz isso no café da manhã e foi a quantidade que eu comi, que eu fiquei satisfeito, né? Claro que não faria isso todo dia, mas minha média eu acho que tem dias mais, menos, mas eu chutaria uns 5 por dia, pelo menos, e tranquilamente, né? Junto com, às vezes, sozinho ou com um acompanhamento. Mas tem um estudo aqui em 1975 que era, você vê, 35 ovos por dia era o tratamento para pessoas com queimaduras graves. Então, e aqui, eles faziam isso, né? Porque era um tratamento eficaz, né? O ovo é rico em proteína, a clara do ovo era muito boa no tratamento das queimaduras. E ao longo do tempo eles também verificaram que mesmo essa quantidade realmente bem expressiva durante o dia, que eles não foram atingindo níveis patológicos de lipoproteínas séricas ou colesterol. Ou seja, não teve interferência nenhuma. E aquele medo que o pessoal tem justamente de comer um ovo por dia. Você vê que aqui já em 75 o pessoal tratava outras coisas, consumia em quantidades boas, mas quantidades altas e sem interferência nenhuma deletéria na saúde. 1991. Aqui é um caso isolado, mas interessante, que é um idoso de 88 anos, né, ele comia em média 25 ovos por dia. Fora o que ele já comia nas refeições, né, era uma coisa a mais. E ele tinha ausência quase total de aterosclerose. Na idade avançada, aqui eu não lembro exatamente desde quando ele comia essa quantidade de ovos por dia, mas é uma prova aqui documentada, né, que realmente não tinha impacto nenhum na saúde. Impacto ruim, né? Aqui eu já pulei um para 2011, eliminação, aqui na verdade é outra dúvida que às vezes as pessoas me fazem, mas eu tenho medo do ovo, salmonela, como é que tem que fazer e tal. Então, esse estudo aqui avaliou isso, então o tempo de cozimento aqui é 5 minutos fervendo água, no forno micro-ondas 60 segundos e fritura se for dos dois lados. Isso aqui é o suficiente para matar qualquer tipo de salmonela. Então, é uma coisa para ficar tranquila, meu ovo, não. Basta você seguir pelo menos esse aqui, esse tempo de duração, dependendo de como você for preparar, e tá tudo tranquilo.
alguns outros estudos aqui a gente vai passar só por alto, que eu acho interessante citar. Consumo de ovos inteiros. Aqui esse aqui comparou, outro mito que o pessoal fica querendo comer só a clara do ovo, ou então o ovo inteiro, porque quer evitar gordura e tal, mas se você está querendo aumentar a sua massa muscular, os ovos inteiros superam você comer só a clara, então não despreze a clara, né? Ou não despreze a gema, porque além de ser uma delícia, para mim é a parte mais gostosa e a parte mais nutritiva também, né? Ela realmente ajuda no ganho de músculos. Aqui o outro de 2019, já também é bem mais recente. Aqui o interessante dele, na verdade, é o desfecho que o colesterol dietético trazido pelos ovos, ou seja, o que está ali, você está comendo, que vem da ingestão de ovos, não tem correlação nenhuma. Ou seja, seu corpo está produzindo a quantidade de colesterol que ele precisa, ele tem um mecanismo regulador muito preciso, e isso até o Ansel Keys, que foi o que demonizou inicialmente o colesterol, ele já tinha identificado que realmente o colesterol dietético era irrelevante para o colesterol sérico, ou seja, aquele que realmente seu corpo produz para o seu uso, para todas as células, que é muito importante. Inclusive o próprio Ansel Keys se retratou no final da carreira, né, dizendo que realmente não tinha esse medo, ele tinha errado, mas essa parte ninguém lembra, né, ninguém lembra das frases dele. Ele, se não me engano, ele cita que só é relevante esse colesterol dietético se você for um coelho ou um outro bicho que eu não estou lembrando. Mas isso aí ficou esquecido e o dano já estava feito e as pessoas nunca mais perderam esse medo, né? O bicho-papão do colesterol, e o ovo sempre foi associado a isso, porque ele realmente é um alimento rico em colesterol. Consumo de ovos e risco cardiovascular, uma meta-análise de dose-resposta. Ou seja, meta-análise é aquele conjunto de estudos, né, que são avaliados para ver se realmente um determinado desfecho faz sentido ou não. E aqui ele concluiu que não há evidências conclusivas sobre o papel do ovo no risco cardiovascular, ou seja, o medo, realmente a saúde cardiovascular não é comprometida pelo consumo de ovos. Em 2020 também, comparação do ovo inteiro com ingestão de clara durante as 2 semanas, treinamento de musculação. Mais uma vez aqui o ovo inteiro supera só a clara do ovo, então outro estudo que avaliou anos depois, que continuou comprovando que é melhor você comer o ovo inteiro do que muitos bodybuilders e tal. O pessoal tem um medo desse colesterol e aí descarta a gema. Não é uma opção inteligente se você quer fazer isso. Outra revisão aqui, sistemática e meta-análise 2021 já. Houve risco de resultado cardiovascular, novamente. Não foi associado ao risco de doença cardiovascular, mas foi associado a uma redução significativa do risco de doença arterial coronariana. Ou seja, aqui ele encontrou, confirmando justamente o contrário. 2021, efeito positivo do consumo de ovos no pigmento macular. Então aqui mais um outro benefício para a visão. Ele tem efeitos benéficos sobre a densidade óptica do pigmento macular. 2021 também. Esses são realmente bem mais recentes, né, os estudos que eu selecionei aqui. Rigidez arterial, estudo longitudinal. O ovo teve efeitos benéficos sobre a rigidez arterial. E aqui ele ainda cita a quantidade que eles testam de 3,3 a 9 ovos por semana, que ainda é uma quantidade conservadora, né? Mas de qualquer forma já é melhor do que esse absurdo de um ovo por dia ou um por semana, como as pessoas fazem. Efeito da ingestão de ovo inteiro na massa muscular e gema. E seus nutrientes são importantes. De novo aqui, a gema do ovo contém vários componentes não proteicos que podem ter propriedades anabólicas. Terceiro estudo aqui, que a gente, só dos cases que eu peguei, que viu que realmente é importante você comer ovo por completo. Uma revisão narrativa, que é aquela realmente bem densa, feita avaliando tudo que é de evidência sobre determinado tema. E nesse caso aqui, consumo de ovos protege contra a síndrome metabólica, né? Que é a grande epidemia ou pandemia mundial, né, de doenças não transmissíveis atualmente. Então o consumo de ovos é um grande aliado. Além disso, ele aumenta o nível de HDL, que realmente é um colesterol benéfico, reduz a inflamação. E outro desfecho aqui, que justamente a conclusão: o consumo de ovos não é um fator de risco para doenças cardiovasculares em pessoas saudáveis. Fantástico. Aqui 2021, agora em relação a crianças aqui, maior frequência de ingestão de ovos na infância associada à diminuição de alergia posteriormente. Então aqui ele sugere que crianças que não conheceram o ovo em 1 ano eram mais propensas a ter alergia ao ovo em 6 anos. Então aquele medo realmente, vou dar quando o ovo. Claro que é interessante, eu pelo menos fiz a introdução com larinha, primeiro a gema, e os primeiros alimentos de larinha foram a gema, né, e caldo de fígado e óleo de fígado de bacalhau. E depois, claro, a gente adicionou o ovo inteiro e viu que não tinha nada, e desde então continua todo santo dia
come no mínimo aí 2 ovos, adora em vários formatos, então é fantástico. Não tem por que realmente privar uma criança de um alimento tão fantástico. Consumo de ovos e parâmetros de lipids no sangue de acordo com a presença de distúrbios metabólicos crônicos. O perfil lipídico foi melhor entre aqueles que consumiram mais ovos. Sensacional aqui. Outro desfecho fantástico para a saúde metabólica. O consumo de ovos melhora a função da microbiota vascular, sem aumentar os marcadores de estresse inflamatório, metabólico e oxidativo. Então, ela melhora a função vascular. 2021. Mais outras evidências aqui de peso. 2021 novamente. Associação entre o consumo de ovos e síndrome metabólica. Outro, analisando o mesmo desfecho, né, que é a doença do momento. O consumo de ovos é associado à prevalência mais baixa de síndrome metabólica, particularmente em mulheres. Justamente porque não faz sentido. A síndrome metabólica, disfunção de glicemia, de insulina. O ovo é justamente o contrário, ele vai melhorar todos esses parâmetros. Então, você consumir um ovo e ter diabetes é um desfecho que eu não sei nem como eles conseguiram chegar nessa conclusão, né? É absurdo. Só realmente você misturando e comendo com um bocado de junk food e outros alimentos, óleos vegetais e carboidratos refinados, e aí realmente você vai conseguir ter um desfecho negativo desse e botar a culpa no ovo, né? Não nos outros alimentos. Ou melhor, alimentos não, mas produtos alimentícios que não tem nem como ser classificado como alimento aquilo ali. 2022, já do ano passado. Benefícios para a saúde da proteína do ovo. Melhora a saúde do músculo esquelético, protetora contra a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, né, conforme a gente vai envelhecendo. Ajuda na saciedade, redução de peso e tem efeitos hipotensores e anticancerígenos. Então, só mais evidências de benefícios fantásticos para a saúde. 2022 de novo. Comer ovos pode melhorar a saúde do coração. Então, chega de medo, né? Os cardiologistas que me ajudem, por favor, vamos direcionar corretamente os conselhos nutricionais. O efeito protetor do consumo moderado de ovos nas doenças cardiovasculares, conclusão desse estudo. Ano passado, de novo, efeitos de ovos em uma dieta à base de plantas no estresse oxidativo, ou seja, que ele pegou o pessoal que fazia dieta à base de plantas e adicionou o ovo. Então, a inclusão dos ovos, ela proporcionou efeitos benéficos e atenuação dos sintomas da síndrome metabólica. Fantástico. Eu digo, ser vegano realmente é muito mais difícil. Mas você é vegetariano e está consumindo pelo menos ovos, já é um ganho substancial, né, na saúde. E aqui temos esse e o outro aqui, ovos orgânicos, que é uma comparação que a gente vê hoje, né, que eles são bem mais caros realmente, e eles compararam os ovos convencionais e os orgânicos. E realmente nos dois estudos eles têm algumas vantagens, podem ter vantagens nutricionais e tem maior valor nutricional. Pelo que eu lembro aqui dos dois que eu li, realmente tem um ganho, né? Mas nada assim realmente estratosférico e, porra, vale muito a pena, vou gastar muito caro. É aquela, eu diria que é muito próximo da carne finalizada com grão ou finalizada com pasto. Não, se você pode pagar e tem acesso, sem dúvida. Eu preferia comer a carne finalizada com a pasto e ovos orgânicos. Mas se não tem condição e tá tudo bem também, porque não é algo realmente absurdo e que vale a pena você se endividar ou gastar e procurar não sei onde é que eu vou achar isso, então não. Mas, se tiver essa opção, realmente, os estudos mostram que ele tem, é superior. Mais um aqui do ano passado, ovos melhoram biomarcadores plasmáticos, pacientes com síndrome metabólica, estudo randomizado, ou seja, também pessoas com dieta à base de planta, e os ovos inteiros melhoram o perfil lipídico, os marcadores de estresse oxidativo e inflamação sobre as dietas veganas e lacto-vegetarianas em participantes com síndrome metabólica. Então, mais uma vez, joga o ovo na dieta, consegue realmente aliviar muitos sintomas e ajudar na recuperação da saúde. Ingestão de ovos, colesterol, apolipoproteína, tromboembolismo. Esse aqui também, ingestão de ovos, não foi associado a um risco de tromboembolismo venoso. Outro estudo do 2022, outra meta-análise, o maior consumo de ovos está associado a uma menor probabilidade de síndrome metabólica. Então, estudo atrás de estudo dizendo, se você tem síndrome metabólica, que é o combo, né, é pelo menos 3 fatores, né, diabetes é só um deles. Então, como é que você fala que tem diabetes se o ovo ajuda você combater a síndrome metabólica? Então, realmente não faz sentido nenhum. O papel da ingestão de proteínas em relação ao consumo de ovos e composição corporal.
composição corporal com certeza mais saudável, bem melhorada, principalmente devido a uma ingestão de proteínas. E aqui foi o estudo levou em consideração mais de 5 ovos por semana. Potencial do ovo como alimento complementar para melhoria de ingestão de nutrientes e diversidade alimentar. Segurança o estudo concluiu que os ovos podem comer com a segurança alimentar complementar para bebês, sem dúvida. Isso aí é fundamental. O ovo é rico em colina, que é fundamental para o desenvolvimento neurocognitivo das crianças. Então, por favor, vamos dar ovos nas nossas crianças. Efeito da ingestão de colina aqui já seria o próximo. Nas funções cognitivas e níveis de colina plasmáticas. Aqui, no caso, japoneses mais velhos. O ovo melhorou a memória verbal. E aqui a ingestão contínua de 300 mg de colina de gema de ovo. Então, qualquer idade, vamos continuar consumindo ovo, pelo amor de Deus. Carne, ovos e leite são fontes essenciais de nutrientes para os grupos mais vulneráveis. Então, aqui foi um estudo da FAO já desse ano. E verificou que realmente são alimentos que não podem faltar na dieta humana. Porque os nutrientes que ele tem são muito necessários e não podem ser facilmente obtidos em alimentos à base de planta. E alguns você não obtém de forma nenhuma. Simplesmente não existe nas plantas. Introdução da clara de ovo nas dietas infantis e na dermatite atópica. Então, a introdução da clara e gema de ovo na dieta de uma criança pode ser um fator modificável da redução do risco de dermatite atópica. Então, mais uma vez, nada de medo. A gente, claro, faz uma coisa de cada vez, mas é muito interessante e essencial que realmente faça parte da alimentação da criança. Introdução de ovos durante a infância está associada ao menor índice de massa gorda em mulheres no início da adolescência. Outro benefício aqui, claro. Mas uma revisão das evidências de estudo de atualidade de ovos de galinha. Pronto, esse aqui, se não me engano, foi a última revisão que saiu agora, super recente, desse ano. E que, claro, concluiu que há amplos benefícios para a saúde incluir ovos na dieta em quantidades superiores às atual consumidas pelas populações europeias. Justamente, esse medo que o pessoal tem é totalmente infundado, então a recomendação é que você consuma mais, porque os benefícios são realmente incríveis. Benefícios por ovos para bebês, qualidade certa para incluir ovos na dieta do bebê. É o que já citei, pelo menos pelo que eu li e pelo que eu fiz com a Larinha, é justamente o primeiro alimento, não o ovo inteiro, né? Eu sugeri começar justamente para a gema, que é o mais rico. Então, ele começar pela gema é fantástico. E não tirar mais da dieta. Tem alguns estudos que o pessoal começa até antes, 3 meses, 4 meses, mas o consenso geral é que a partir de 6 meses já é uma idade boa para poder começar a introdução. E, sem dúvida, eu começaria pelo um caldinho de fígado e a gema, que é garantia de nutrição, né? Já que a criança tende a comer quantidades pequenas, então você tem que garantir que o pouco que ela comer é realmente muito denso em nutrientes. E uma maçã, uma banana, alguma coisa, pode servir como lanche no futuro, mas não vai sustentar. Você não vai ter os aminoácidos essenciais, não vai ter o pacote de vitaminas e minerais que ela precisa, então é algo que precisa fazer. E quantos ovos você pode comer, eu já falei, realmente é sua fome que vai dizer. Não tem uma quantidade nem um limite estabelecido, pelo menos que eu saiba, né? É sua fome que vai dizer quanto você tem que comer e justamente evitar você combinar com alimentos que possam fazer mal. Porque nesse caso não é só o ovo, a gente está citando, mas é a carne, é qualquer alimento de origem animal que é culpado pela a combinação com outros produtos alimentícios que realmente possam causar problema. Então, a dica vai comer ou fazer uma dieta carnívora, uma dieta mais animal-based, sem problema. Agora vamos evitar o resto, porque realmente aí você não pode ter o melhor dos mundos. Uma dieta rica em gordura, sem problema nenhum, desde que você tenha baixíssimo ou nenhum ingestão de carboidrato. Porque a refeição, o problema é justamente, você consome gordura e carboidrato juntos, aí é uma receita para ter problemas sérios metabólicos. E isso fica um pouco confuso, né? Quando o pessoal diz, então, é só seguir o básico, comer comida de verdade, a quantidade de plantas aí vai de cada um, mas a tendência é que quanto menor e maior seja a sua quantidade de alimentos de origem animal, mais saúde você vai ter. As plantas, como eu falei, você vai definir quanto você quer em prol da sua saúde, quais são os seus objetivos, qual é o seu relacionamento com a comida, então isso é muito individual. Mas o principal é que seja comida de verdade. E aí, no final, acaba tudo dando certo. Nosso corpo é uma máquina em evolução constante e a gente só precisa tratar ela bem, que vai fazer tudo funcionar direitinho. Espero que tenha ajudado aí a tirar algumas dúvidas que ainda tinha sobre os ovos.
e até a próxima. Valeu!